paz a todos, sejam todos muito bem-vindos no meu canal. E você que está pela primeira vez nos assistindo, eu sou a Aiko e esse é nosso canal Aiko e Rene. Sejam todos muito bem-vindos, amém? E pessoal, hoje quero compartilhar com todos dois testemunhos que aconteceu comigo, que Deus permitiu eu ter essa experiência com o Senhor. E também eu quero estar compartilhando um versículo bíblico. E esse versículo bíblico vai estar trazendo entendimento do testemunho que vou estar compartilhando com todos. Amém? E esse versículo fala sobre quando Jesus chorou. Aqui nós vemos muito bem os atributos de Deus. Deus é amor. Deus, Ele é amor e Ele está sempre, em todo tempo, nos amando. Eu quero compartilhar com todos que, verdadeiramente, o Senhor, Ele tem sentimentos. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33 até o 36. Amém? Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E diz, aonde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois os judeus, vede como o amavam. Até ali. Então, nós vemos que verdadeiramente o atributo de Deus é o amor, porque Deus é o amor. E nós vemos nessa passagem bíblica que Jesus, ele tinha sentimento, porque ele viu aí todo mundo chorando. E o que aconteceu com ele? Ele se encheu de íntima compaixão. Íntima compaixão. Compaixão é a gente entender o que o outro está passando. É diferente de pena. A palavra pena, ela é mais quando você eleva a sua posição. Você, por exemplo, é alguém que se acha melhor que essa pessoa que você está tendo com pena. Mas a compaixão já é diferente. A compaixão mostra verdadeiramente o amor e a gente se colocar no lugar da pessoa. Então, nós vemos ali que Jesus, ele tinha sentimento, porque na palavra fala que ele chorou. Amém? Então, amados, o testemunho que eu quero compartilhar com todos realmente me trouxe muito quebrantamento em estar lembrando, mas quando orei para o Espírito Santo, ele pediu para estar compartilhando. Amém? E foi assim, gente, na verdade, eu tinha acabado de chegar nessa igreja e assim que nós chegamos, teve um batismo. Teve um batismo pelas águas e esse batismo foi num rio, fizeram num rio bem grande e aproveitaram assim para estar passando com os irmãos, fizeram um churrasquinho também, né? E só que na hora que terminou o batismo, que a pessoa passou pelas águas, a pessoa foi batizada, fizeram uma reunião assim, né? Eu me lembro assim, tinha um monte de pedras e todos os membros ficaram assim ao redor. Fizeram um círculo e ficaram lá, né? O pastor deu a palavra, as pessoas que tinham se batizado. E nessa daí, eu vi muito bem o Espírito Santo falando comigo, me trouxe um grande quebrantamento, gente, foi uma grande experiência e eu senti como se fosse que Deus estava triste. Que Deus estava triste, embora estavam fazendo aquilo que Ele tinha falado, né? Que as pessoas têm que ser batizadas, cumprindo aquele mandato do Senhor. Embora eles estavam fazendo isso, Deus não estava se agradando do coração deles. Do coração do homem falando, né? E aí eu pude sentir muito bem, como falei, estava todo mundo orando e eu recebendo isso do Espírito Santo. Aí Deus falou assim para mim, eles são assim. Eles fazem como se fosse um ritual, mas a minha presença não é um ritual. Gente, eu senti, mas eu fiquei tão quebrantada, eu olhava assim para cada um, mas como recebi aquilo, eu falei, nossa, eu não tô acreditando. E Deus colocou essa tristeza a mim. Eu vi uma tristeza, gente, uma vontade de chorar. E eu senti o que o Senhor estava falando comigo. Olha, eles estão fazendo isso, mas o coração deles não está voltado a mim. O coração deles ainda quer poder, quer cargos.
querem aparecer um mais que o outro. Foi bem assim que eu recebi. Foi bem assim que eu recebi. E isso me impactou, porque, como eu falei, eu fiquei muito assim emocionada, né? Eu, na verdade, eu me entristeci muito. E nesse momento, eu tive essa experiência. Senti como se fosse que realmente o Espírito... Na Bíblia também fala que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Ele se entristece. E a mesma coisa eu senti que Deus estava triste. Embora estava acontecendo aquilo que Deus nos deixou para nós fazer, estamos cumprindo, né, com seu mandato, Deus não estava se alegrando do coração daquele povo. E então me chamou muita atenção, né? Foi a minha primeira experiência assim, sentindo isso, né? Deus se entristecendo. Amém? E outro testemunho que eu quero dar é quando estava também na mesma igreja, eu estava nessa mesma igreja e eu estava no departamento de missões. Eu estava no departamento de missões e quando estava lá, teve uma reunião do departamento de missões e estava todo mundo lá conversando tudo. Aí de repente, mais um começou a falar assim mais alto que o outro e parecia assim uma pequena discussão. Não foi uma discussão grande, mas um falando assim mais alto que o outro. E nesse momento também eu teve um grande quebrantamento. Eu tive enquanto eles estavam assim conversando em voz alta, o Espírito Santo me levou lá na última ceia. Prestem bem atenção, olha que o Espírito Santo me mostrou para que eu entenda e eu tenha experiência com Deus, que Deus se entristece. Por isso, gente, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. E Deus vendo aquela cena, eles estão ali na sua presença, mas estavam assim meio que discutindo. Aí eu falei assim, é como se fosse que eu fui arrebatada em espírito e eu vi assim Jesus, né? Eu vi como se fosse que eu estava vendo Jesus com seus discípulos. Aí nesse momento eu vi quando repartiu o pão, assim, ele como se fosse que Jesus pegou o pão, repartiu, aí ele começou a dar para os discípulos e os discípulos começaram a repartir pedacinho por pedacinho para cada um. Aí nesse momento eu fiquei assim, meu Deus, o que eu estou vendo? Mas eu estava lá, né? Eu estava lá, eu acredito que nesse momento eu fui arrebatada porque eu tive bem essa visão. E aí eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu não quero que nas reuniões, quando se reúnam, briguem, que não tenha entendimento, mas que verdadeiramente um trabalhe com o outro, que saiba repartir o pão. Gente, olha a importância de nós sempre estamos trabalhando em equipe, que nós possamos assim, entender os irmãos, estar sempre bem, não fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Olha como que o Senhor nos mostra. Então, quando eu vi os discípulos, um repartindo para outro, aí o Espírito Santo falou assim para mim, está vendo? Eu quero que seja desse jeito, que a repartição do pão seja em equipe, que um ajude o outro. E não era assim do jeito que estava acontecendo naquele momento, que eles estavam discutindo, na verdade, né? E aí eu me entristeci muito, gente. Eu me entristeci, eu comecei, sabe, queria chorar. Eu me segurei para não ficar chorando, porque eu estava recebendo isso do Espírito Santo. E aí então eu peguei, eles fizeram a oração, né? Terminou tudo e fizeram a oração. Aí eu peguei e o Espírito Santo me mostrou de uma tal maneira. Aí eu peguei e falei aquilo que eu estava recebendo, a visão que eu recebi, eu falei. Quando foi a última ceia, ele chamou seus discípulos e repartiu o pão. E cada um foi dando, passando da mão de um para outro. E Deus está pedindo que nós sejamos assim. Deus me mostrou de uma tal maneira, gente. Aquilo foi assim, uma experiência assim, muito forte. Então, como falei para vocês, eu senti que verdadeiramente Deus, ele tem sentimento. Porque eu senti uma grande tristeza e quando eu senti essa tristeza, eu pude entender que era Jesus, não estava se agradando daquilo, não estava se agradando que na casa dele tenha discussão, né? Em vez de estar assim, se unindo, se ajudando, e que não tenha essa divisão, né? Porque Deus não se agrada da divisão, Deus não se agrada. Aí então eu entendi por que o Espírito Santo me deu esse versículo, que quando Jesus chorou, aí eu entendi que Deus estava querendo me mostrar e que para que eu possa compartilhar com todos, que Deus, ele tem sentimento. Ele vê quando ele de lá de cima, quando ele vê que seus filhos estão brigando, que seus filhos não estão fazendo direito, quando eles não estão obedecendo a palavra do Senhor, o Senhor se entristece, gente. Eu quis compartilhar
compartilhar isso. Eu achei muito forte, né, essa revelação que o Senhor, porque essa foi uma revelação profética. Eu estava lá, como eu falei, no meu lugar de trabalho, estava orando, pedindo para Deus me direcionar a palavra de hoje. E, gente, eu estou sentindo tão forte a presença do Espírito Santo. Nossa, meu rosto parece que tá queimando, tá pegando fogo. E uma coisa, gente, que Deus pede de nós. Deus pede comunhão com os irmãos. Deus pede que quando nós façamos algo para Deus, verdadeiramente nós façamos de coração limpo, querendo mesmo que seja para a obra do Senhor. E não buscando nossos próprios interesses, nem querendo aparecer um mais que o outro, mas que em tudo nós sejamos unânimes. E quando eu tive essa revelação, gente, eu fiquei assim tão impactada, eu falei assim, nossa, verdadeiramente, Deus quer isso da nossa vida. E como falei assim, naquela noite da reunião, fizeram a oração, e eu voltei para minha casa, gente, sentindo tão forte a presença do Espírito Santo, sentindo tão forte, que eu só chorava, porque Deus me trouxe esse entendimento. Eu quero que todos trabalhem unânimes na minha obra. E isso alegrou meu coração. Por isso, gente, você que não acredita no agir de Deus, busca o Senhor, entra na sua presença e você vai sentir que Deus, ele tem sentimento, que ele nos ama, que verdadeiramente Ele tem compaixão pelas nossas vidas e que a cada dia nós possamos entender isso. Amém? Eu quis compartilhar com todos essa pequena mensagem que possa ser de edificação para todos e que todos possam entender que verdadeiramente nós temos que fazer tudo para agradar o Senhor. Ele se agrade com a nossa vida, Ele olhe para nós lá de cima e Ele fique feliz com as nossas atitudes e saber que verdadeiramente nós amamos a Ele de verdade. Amém? E realmente que possa ser de muita edificação para a vida de todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado a todos por ficar até o final e Deus abençoe. Tchauzinho!